Boa noite, pessoal. Deixa eu colocar aqui o título da nossa conversa. Deixa eu colocar aqui o título da do nosso bate-papo. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Nossa convidada já entrou. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a maternidade em pauta. Na verdade, a não maternidade em pauta, né? A voz, a vez e o lugar das mulheres que não querem ser mães. Então, eu tenho o maior prazer de fazer esse bate-papo com a Niriane Neumann, que é a administradora do Instagram Não Nasci Pra Ser Mãe, que vai bater esse papo com a gente. Vou chamar ela agora pra gente bater esse papo. Deixa eu só chamar ela pra gente conversar. Convite, Miriane, esperando o nosso convidado entrar. Olá, Olá, tudo bem, Miriane? Muito obrigada por ter tudo aceitado o convite. bem? Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Nossa, Gente, é toda nossa. Gente, eu vou desativar aqui os comentários para não ficar embaçando a imagem da Miriane. Depois eu abro, tá certo? Para a gente conversar. Deixa eu colocar aqui, desativar os comentários. Miriane, eu primeiro quero dizer assim, como eu fico feliz, né, de você ter sido tão acessível, de ter aceitado bater esse papo com a gente. Mais uma vez, muito obrigada. Eu sigo o seu trabalho e eu considero o seu trabalho assim pioneiro e fundamental, né, para as mulheres que não querem ser mães, para as mulheres que querem exercer o direito da não maternidade. Eu posso dizer que você teve muita coragem, né, em encampar esse tema, que é um tema necessário, mas um tema muito espinhento, muito difícil. Parabéns mesmo. obrigada. Na verdade, isso nasceu de uma necessidade que eu sentia, né, quando eu estava no meu processo de escolha, de decidir se eu ia ter filhos ou não. Eu não encontrava muitas referências em relação a isso, muito menos comunidades, né, que abordassem o assunto de uma forma mais consciente, digamos assim, sem ataques, sem dizer, ah, minha vida é melhor que a tua, sabe? Porque eu não sou mãe, ou enfim, que a gente vê, né, em algumas coisas, assim, esse duelo de, ai, quem é mais feliz, né? Porque não se tratava disso, né? Então, veio dessa dor que eu senti no meu processo de decisão. Depois que eu já estava bem decidida, não quero ter filhos, que aquilo já estava mais amadurecido dentro de mim, eu pensei, por que não criar um espaço para acolher as mulheres que estão nesse processo de decisão ou que já decidiram não ter filhos e não encontram um local, né, para se conversar sobre o assunto, enfim. E aí eu criei o Não Nasci para Ser Mãe, né, e recebo assim feedbacks muito bons que me inspiram a continuar. E se for uma comunidade muito bonita, assim, inclusive com o estabelecimento de laços de amizade, né, entre as seguidoras. É um canal bem acolhedor, eu acredito, né? E importante ter esse tipo de espaço. Quando eu criei, não tinha muita coisa assim a respeito. Eu percebi que no Brasil, o Não Nasci para Ser Mãe foi um dos primeiros a ser criado. E depois começaram a surgir outros, né? E também fiquei muito feliz. Procuro estar em contato com essas mulheres também, que são as criadoras desses outros perfis, para a gente formar essa rede, né, de apoio também, as não mães. Claro, quero até te pedir desculpas aqui por esses probleminhas técnicos. Estou tentando ajeitar aqui. Parece que tem dias que, né, a Vida virtual é isso, né? A gente tem que ir se adaptando. vida virtual é isso. Deixa eu ver se eu consigo só. Se eu consigo só. É porque é um aparelho novo, um iluminador novo, um suporte novo. Aí ele tá me dando. Ele tá me dando dor de cabeça, mas eu vou ajeitar.
Pronto, pronto. Agora, agora vai ficar bem. E também quero agradecer pelo convite, né? Eu procuro sempre atender os convites que me fazem, porque já fiz inúmeras entrevistas para pessoas que estão estudando esse assunto também. Eu vejo que vem crescendo muito o interesse, né, em relação à não maternidade. E a gente tem que conversar, a gente tem que trocar, quanto mais representatividade e se falar sobre o assunto, acho que mais naturalizado ele vai ficando, né? Então, é uma honra aqui para mim também, né? E agradeço o espaço aí para poder falar sobre isso também. Nossa, nós que agradecemos. E puxando o teu gancho, Niriane, é, quando eu comecei a acompanhar o teu trabalho, me inspirou muito a colocar isso em pauta no meu trabalho também. Embora o meu foco não seja só esse, né? Porque eu trabalho com as humanidades de modo geral, né? Com as temáticas relacionadas às humanidades, e essa é uma das que entra. Mas o teu trabalho me inspirou a trazer essa discussão, a tomar essa coragem, né? Porque eu já faz bastante tempo que me debruço sobre os temas de gênero e sexualidade, né? No doutorado eu faço a discussão de gênero e sexualidade, o papel das mulheres, da relação das mulheres com o amor, e querendo ou não, a gente toca na questão da maternidade, da monogamia e de tantas questões, e eu acho que esse é um tema tabu, muito estigmatizado, e que a gente precisa urgentemente desconstruir esse processo, né? Uhum. E como eu me descobri uma mulher que não quer ser mãe há bastante tempo, só que eu não falava, né? Só que eu não, digamos assim, Não quer ser mãe, né? A gente ouve muito isso. exato, exato, assim, eu não falava sobre, colocar assim para ficar melhor. Eu não falava sobre, né? Porque, bom, eu acho que eu não encontrava representatividade, né? Não encontrava pessoas que falassem, né? Mas isso já era uma coisa muito clara, muito decidida para mim há muito tempo, acho que desde os 30 anos, né? Vou fazer 36. Então isso é uma questão muito muito tranquila para mim, mas eu sei que não é para muitas mulheres, e a gente vai discutir isso, né? Aqui a gente vai chegar nesses temas. Antes de entrar nas nossas perguntas mesmo, Miriam, eu queria até te perguntar, quando foi que você começou a perceber que a maternidade não era o seu lugar, que não era para você? Quais foram as questões que você foi formulando e disse, talvez não seja esse o meu caminho? Eu, como muitas mulheres, eu cresci pensando que um dia eu seria mãe, né? E porque eu nem... Era aquela coisa, né? De achar que aquele era o script da vida, né? Então, eu achava... E também eu tinha na cabeça que eu não queria ser uma mãe muito velha, assim, né? Eu não queria ter filhos muito depois dos 30 anos. Então, eu tinha mais ou menos isso na cabeça. Quando eu cheguei lá nos meus 30 anos, porque até os 30, até quando eu tinha 20 e poucos, eu pensava, não, até os 25 eu quero ter um filho, né? Cheguei nos 25, não, agora não é o momento. De repente, lá pelos 28, né? Cheguei nos meus 28, eu pensei, não, agora não cabe uma criança aqui. Eu tava no auge, assim, crescendo na carreira, fazendo muita coisa na vida. Eu pensei, não, agora eu não quero parar tudo, né? Para me dedicar à maternidade. Lá pelos 30 eu volto a me planejar para isso, né? Quando eu cheguei nos 30 que eu comecei, isso eu não sei te dizer assim da onde que veio esse gatilho, mas daí que veio a questão, tá, mas eu quero mesmo ter filho? Eu não me lembro que se eu tive algum estímulo, não tenho recordação, mas eu me lembro por volta dos 30 anos que eu comecei a me questionar se eu queria ou se eu não queria ter filhos, né? Porque eu pensei, neste momento eu não quero. Mas será que eu quero? E aí eu comecei aquela investigação, né? Porque eu comecei a me dar conta que eu não queria.
E daí eu comecei a me questionar, mas será mesmo que eu não quero? E aí eu me sentia tão estranha em pensar que eu não queria ter filho, que eu não teria filhos. Eu me sentia meio deslocada, meio ET, assim, né? Como muitas mulheres se sentem. E eu entrei num processo de me investigar, né? De autoconhecimento, de pensar sobre o assunto. E foi mais ou menos assim uns 4 anos que eu passei nessa autoinvestigação, até que realmente eu me dei conta. Eu disse, não, maternidade não é para mim. Eu não me identifico com a maternidade como ela é, sabe? Com tudo que uma mulher tem que abrir mão para cuidar dos filhos, com as restrições, com as obrigações, com ver uma criança no meio da minha rotina, né? E não é que eu não goste de crianças, eu não via eu tendo que abdicar de tanta coisa, né, para me dedicar à maternidade. E daí eu bati o martelo. Foi lá pelos 34, 35 anos que eu realmente defini, não, maternidade não é para mim. E daí parece que saiu um peso das minhas costas, assim. E hoje, eu olhando para trás, eu vejo que esse desejo pela maternidade nunca esteve em mim, né? Assim, claro que eu já tive momentos de me imaginar como mãe, de sentir aquela ternura, né? Aquela curiosidade de ter um filho e tal. Mas o outro desejo de não ter filhos era muito maior. Então, hoje eu percebo que se eu tivesse tido contato, né, com mulheres, com essa representatividade da não maternidade, que esse assunto fosse mais naturalizado, eu já teria decidido não ter filhos muito antes. Nossa, perfeito, assim, e eu vou, mais uma vez pedir desculpas ao pessoal que nos assiste aqui pelas falhas técnicas, mas a gente vai levando assim, faz parte do processo, acontece. Isso que você colocou, Miriane, parece muito com o que aconteceu comigo. Eu também segui o script, né? Como você colocou, eu fui educada para brincar de bonecas, né? Brincar de cuidar de casa, de ter uma filhinha, um filhinho. A gente é socializada para o cuidado, né? E comigo não foi diferente, né? A minha socialização foi para o cuidado. E houve alguns momentos da minha vida que eu imaginei que ser mãe seria o curso natural do que iria acontecer. Mas conforme eu entrei na universidade, né, e fui estudar, comecei a estudar e também a ver outras referências de mulheres que eu passei a admirar, eu comecei a ver referências de mulheres não mães que tinham uma carreira brilhante, tinham relacionamentos e eram muito felizes. E eu comecei a perceber que não existia um jeito só de ser feliz e de se realizar. Que, exist, Uhum. que existiam outras possibilidades, né? Claro que aqui as mulheres que querem ser mães têm todo o direito de ser, a gente não está negando quem quer ser que seja. O fato é que as mulheres que não são mães não têm esse lugar de fala, né? Porque a gente tem diversos canais, Instagrams, YouTubes, de pessoas que fazem vlog da maternidade, que falam da maternidade, que amam a maternidade, e eu não duvido que amem, e Uhum. funciona. Agora, quando um grupo de mulheres se reúne para encabeçar um movimento dizendo: olha, existe felicidade do lado de cada margem, desse outro jeito. Tem muita felicidade aqui. As pessoas questionam. Engraçado. Quando uma mulher decide engravidar, ninguém pergunta para ela, mas por que você decidiu engravidar? Uhum. Ninguém questiona. É como se fosse o fluxo natural da vida. Quando uma mulher, a partir de determinada idade, ela decide que não quer ter filhos, as pessoas questionam. Mas por quê? E aí fica a reflexão para quem nos ouve. Porque quem quer ser mãe tem o direito de ser sem questionamentos, e a mulher que não quer ser precisa o tempo todo justificar a sua existência. E aí Uhum. as pessoas criam discursos que são assim muito desrespeitosos. Então,
A mulher que não quer ser mãe e que externaliza isso corajosamente, uma parte da sociedade vai dizer, não, mas tudo no seu tempo. No momento certo, essa vontade vai chegar, esse desejo vai chegar. Como se existisse um instinto materno, né? Como se existisse isso, nós sabemos que isso não é bem assim, ou que não, ela, no fundo, ela quer, mas ela deve estar traumatizada. Com certeza, ela não quer ter filho porque ela está traumatizada. Ou, né, tantas razões. As pessoas não assumem simplesmente que uma mulher pode não querer ter filhos simplesmente porque não quer. Não tem nada por trás. Absolutamente nada. E esse movimento de tentar patologizar as mulheres que não querem ser mães é de um desrespeito tremendo. Não sei se você percebe isso. E foi por isso que eu comecei a dizer, não, peraí, vou começar a me colocar, vou começar a ser firme, porém respeitosa, mas colocar esse lugar. Por quê? Conforme eu fui postando, eu percebi uma coisa, Miriane. Eu faço um post sobre não maternidade. Aí vem diversos comentários de mulheres mães colocando lá embaixo. Ah, mas a minha dor, mas a minha dor, mas a minha dor. Meu anjo, aqui não é o seu lugar. Eu sei que as mulheres mães têm muitas dores, ok. Mas aqui é um post para a não maternidade. Elas se sentem ofendidas porque você não está pontuando a dor delas. E aí tem aquela história, né? Cada um fala da sua realidade. Eu não sou mãe, não posso falar dessa realidade. Se você sente que isso é uma pauta importante, faça você o conteúdo para isso. É uma competição por quem sofre mais, né? É uma competição para mostrar, não, mas nós sofremos mais. Galera, são realidades distintas e cada um defende o movimento ao qual faz parte. O nosso é de mulheres que são estigmatizadas. Porque, para você ver, se tem um post de uma mulher sobrecarregada, de uma mulher cansada porque é mãe, as pessoas vão aplaudir, se solidarizar, enfim. Mas quando é uma mulher que diz, olha, eu tô bem, tô felizaça porque não sou mãe, vem uma enxurrada de comentários de pessoas que simplesmente não respeitam isso. Nós somos uma minoria e nós temos o direito de falar. Não sei se você pensa diferente. Não, eu penso assim também. Eu acho que cada um tem espaço, né? Eu vejo uma coisa muito, até como uma imaturidade social, essa coisa assim de, ai, é assim, o padrão é assim, ou todo mundo tem que ser assim, e se eu sofro mais que você, ou eu sou mais feliz do que você. As pessoas são diferentes, elas têm interesses, elas têm vontades, elas têm sonhos diferentes, elas têm formas de lidar com a vida diferente, tanto com as dores quanto com os prazeres. Então não tem como a gente ficar se comparando com o outro, competindo com o outro, ou dizendo que aquela dor do outro não faz sentido, né? Cada um tem seu lugar de fala, cada um tem as dores e as delícias, né, de ser quem se é. Cada caminho que a gente escolhe tem renúncias, né? E então eu acho descabido esse discurso das pessoas ficarem apontando ou generalizando, né? Isso também eu falo para minhas seguidoras, assim, porque às vezes eu me deparo com pessoas que falam assim, ai, nenhuma mãe é feliz. Elas mentem que são felizes. Gente, não, sabe? As pessoas se realizam com coisas diferentes. Então, tem mulheres que são realizadíssimas com a maternidade. Tem mães que se arrependeram. Tem mães que voltariam atrás. Tem mães que teriam mais 10 filhos, se pudessem, sabe? Então, cada ser humano é um universo e a gente tem que respeitar isso. E a gente tem que respeitar o espaço das pessoas. Eu acho que no momento que a gente começar a valorizar mais essas diferenças, respeitar as diferenças, o mundo vai ser um lugar muito mais acolhedor e pacífico, né? Porque o que se torna agressivo, desrespeitoso, é as pessoas não entenderem que somos diferentes e que tá tudo bem ser diferente.
Imagina se todo mundo quisesse a mesma coisa, né? Ia ser difícil, né? Para o planeta, inclusive. Então, é saudável que a gente seja diverso. E isso deve ser respeitado. E cada um tem seu lugar de fala e o lugar de fala daquela pessoa deve ser respeitado. Então, eu penso nessa linha assim também, né? Tu trouxe. Perfeito, Miriane. Eu vou te perguntar o seguinte, para a gente aprofundar um pouco essa discussão. Como é que você define o que a gente chama de maternidade compulsória, né? E quais os fatores sociais e culturais que você acha que contribuem para essa pressão? Uhum. Então, o compulsório é aquela coisa obrigatória, né? Que a pessoa tem que fazer algo obrigatoriamente. Essa é o que define a palavra do compulsoriedade. A maternidade compulsória, eu encaro assim como um sistema, sabe? Um sistema de maternidade compulsória, um sistema que nos induz, nos doutrina para a maternidade compulsória. Por quê? Porque desde que a gente nasce, como tu trouxe antes, a mulher ela é doutrinada para o cuidado, né? Para cuidar do outro. A gente, desde que nasce, recebe uma boneca, milhares de bonecas. Nada contra as bonecas. Eu só acho que se tornar isso a grande parte das brincadeiras femininas, né? De meninas, isso já é um indício de que você está induzindo, está doutrinando aquela pessoa para esta determinada coisa, né? E como que eu vejo que é um sistema de doutrinação também? Porque a doutrinação, ela não permite questionamentos, né? Então, a doutrina é aquela, são aqueles dogmas, aqueles padrões que têm que ser seguidos. Não cabe questionar, né? As pessoas que questionam, elas são desacreditadas, elas são hostilizadas, elas têm o seu caráter, o seu valor questionados, né? Por ter dúvidas, por questionar. Então, eu vejo esse sistema de maternidade compulsória como esse moldar a mulher para a maternidade. Independente. Tanto que a gente vê, a grande parte das mulheres, elas sequer têm consciência que a maternidade é uma escolha. Eu mesma vivi isso. Eu achava, até determinado ponto da minha vida, eu achava que eu teria filhos. Porque eu nunca tinha parado para pensar na possibilidade de não ter. A gente não é educada com uma mãe ou os cuidadores dizendo, olha, você pode ter filhos e você pode não ter filhos, né? Eu nunca ouvi isso da minha mãe. Embora ela também não me doutrinasse assim ferrenhamente para a maternidade, eu nunca ouvi essas duas possibilidades, nem na escola, nem em lugar nenhum. Então a gente cresce vendo novelas onde o final feliz é a mulher casando e ficando grávida e tendo seus filhos, né? A gente tem o tempo todo esse bombardeio de estímulos para a maternidade. E isso é um sistema de doutrinação, porque inconscientemente tu vai absorvendo aquilo como o certo. Se eu não é assim comigo, eu não tô dentro. Não tô dentro, não pertenço àquilo ali. Por isso que causa muito estranhamento também nas mulheres pensar, ai, eu não tenho vontade de ter filhos, né? E causa essa estranheza como eu mesma vivi, né? De me sentir deslocada, me sentir, meu Deus, tá aí. Por que isso? Por que eu não sinto vontade de ter filhos? Será que tem alguma coisa errada comigo, né? A gente se pergunta, muitas se perguntam também, né? Então, esse sistema de maternidade compulsória é isso, é essa indução, essa doutrinação da mulher para a maternidade. E não aceitando que ela tenha dúvidas em relação a isso, que ela questione, né? E vindo com essas intromissões, com esses bombardeios de opiniões não solicitadas, de perguntas inadequadas, em épocas inadequadas, em tempos inadequados, né? Tudo isso faz parte do sistema. E não é que as pessoas sejam ruins. Ah, a pessoa é ruim, né? Não sei o quê. Todo mundo está dentro desse sistema. Homens, mulheres, velhos, novos, crianças, né? Enfim, todo mundo está dentro desse sistema e vai tendo a sua consciência moldada para isso. E quando a pessoa ela fica no piloto automático, sem se perguntar, mas isso tem que ser assim mesmo, isso não só em relação à maternidade, né, Tiana? A todos os padrões sociais que a gente tem. Raras são as pessoas que param para se perguntar: isso é assim? Sempre foi assim?
tem que ser assim mesmo, não existem outras formas de ser isso, de ter isso, né? Então, isso é um sistema tão bem orquestrado que não nos permite sequer ter o senso de questionar, ter a iniciativa de questionar, o impulso de questionar. Até porque eu acho que muitas vezes, quando as pessoas questionam, elas são tolhidas, né? Desde da sua infância lá, que criança é muito questionadora, né? E as crianças, elas vão sendo silenciadas, elas vão sendo moldadas por métodos agressivos, inclusive. Não estou falando nem até da questão física de bater numa criança, mas assim, da hostilização sutil àquela dúvida, né? Aquela insurgência. Então, e o ser humano, como é um ser gregário, um ser social, ele quer se sentir pertencente, ele quer agradar, ele quer estar num grupo, ele vai se submetendo a isso e isso vai se tornando natural, uma coisa que não deveria ser. Perfeito, eu vou até complementar um pouco as tuas reflexões, Liane, trazendo um pouco aqui para os meus estudos, que a gente precisa pensar em algumas situações, eu elenquei alguns pontos. O primeiro é que a maternidade, ela é um elemento muito importante para a formação da sociedade judaico-cristã, né? Consequentemente, para a construção do famoso patriarcado, né? Da estrutura do patriarcado. Existem elementos que são as bases que dão sustentação para o patriarcado, né? Uma delas é a maternidade, né? O outro pilar é o cristianismo e o terceiro pilar é a família, né? Digamos assim. A gente tem esse sistema. Então, não é à toa que a maternidade ela se torna um valor muito importante, transmitido e reproduzido em sociedade, porque esse modelo de sociedade ele quer se perpetuar. E para se perpetuar, ele precisa manter algumas estruturas e fazer com que os agentes que são vítimas dessas estruturas não percebam a opressão em que estão inseridas e inseridos, portanto, reproduzam. E eu diria mais, é um sistema tão sofisticado que faz com que a mulher não perceba o sistema de opressão e cria o desejo. Artificialmente, o desejo é criado. Porque nessa sociedade se cria um desejo. Uhum. Quando uma menina, desde criança, nos desenhos animados, nos contos de fada, nos filmes, nas músicas, nos livros, nas séries, o final feliz está sempre envolto em uma mulher grávida, você cria o desejo, eu quero esse final feliz para mim. Só que ninguém conta que isso é uma possibilidade, que existem outras possibilidades. E que esse final feliz, às vezes, não é tão feliz assim, porque tem a página 2, 3, 4, 5, 6, né? Convenhamos aqui. Bom, a maternidade, ela é um símbolo muito importante. Um símbolo que a sociedade, vamos colocar aqui os termos, né? A sociedade patriarcal criou na maternidade o símbolo da realização feminina para que a mulher se sinta valorizada. Então, criou-se esse símbolo, né? Porque ser mãe é o ápice do que uma mulher poderia ser na sua existência. Não importa se ela estudou, se ela trabalha, se ela ganha muito bem, se ela viaja, se ela... Não. O ápice da cadeia é ser mãe. Quando você cria esse sistema hierárquico de prestigiamento, faz com que as mulheres queiram esse lugar. Você cria o desejo por esse lugar. É um desejo criado artificialmente. E também sob uma narrativa que não conta a verdade dos fatos. Como você colocou aqui, muitas mulheres se realizam com a maternidade e são muito felizes. Outras não são. Mas a questão não é ser feliz ou não com a maternidade. O fato é necessário mostrar
a realidade do fenômeno. A maternidade não é o conto de fadas que se conta. Assim como a não maternidade não é esse conto de fadas. Uhum. Conto de fadas não existe, né? Então, quando você, hoje menos, mas quando você diz, foi a melhor experiência da minha vida, foi incrível, foi maravilhoso. Foi tudo isso. Eu acredito em você. Mas isso é uma parte, é um recorte que você escolhe para contar para as pessoas. Isso é perigoso. Porque uma mulher jovem que está na dúvida, decidindo se quer ou não ser mãe, ela pode, no fim, decidir com base nesse recorte. Aí ela lida com o puerpério, ela lida com a amamentação difícil, ela lida com noite sem dormir, ela lida com a realidade financeira precarizada, porque, né, isso em geral acontece. Olha para o lado, olha para o outro. Não era isso que me contaram, porque mentiram. Que se conte, mas que se conte a verdade. Assim como as mulheres que não desejam ser mães, em geral, passam por um conflito existencial. Porque a gente foi educada numa sociedade, né, onde a nossa socialização primária, secundária e terciária nos coloca neste caminho. Quando a gente para pensar, mas olha, eu acho que não é por aí, não sinto essa vontade. Você começa a questionar, não a sociedade, você começa a questionar você. Você começa a questionar os seus valores. Você começa a questionar se tem algo de errado com você. Há um processo de sofrimento, né? Por quê? Algumas pessoas dizem assim, mas não ser mãe é uma decisão muito radical. Não tem que voltar atrás. E eu concordo. Assim como ser mãe é uma decisão muito radical, que não tem como voltar atrás. Ambas são decisões seríssimas. E aí, é importante que a gente entenda que essa sociedade mais conservadora, que quer colocar a mulher sempre nesse espaço, ela se apoia num determinismo biológico que já foi superado, né? A teoria de um determinismo biológico já foi superada. A gente refuta o determinismo biológico porque ele reserva às mulheres o destino social de ser mãe, como se ser mãe fosse um destino. Se é destino, você não tem escolha, né? E nós sabemos que a maternidade é uma construção social que vai designar o lugar da mulher na sociedade. E, em geral, a maternidade designa a mulher no lugar da família monogâmica. E essa experiência, ela é a chave para a gente entender a dominação. A dominação em que sentido? Do lugar da mulher numa posição de subalternidade. Uhum. E aí, quando essas mulheres começam a questionar e começam a tirar de si e olhar para o todo, né? Para a sociedade, para a cultura, para as instituições, essas mulheres, elas começam a traçar um caminho para subverter essa dominação. Isso começa com o movimento feminista, né? Uhum. Que nós, mulheres, quer você queira se denominar feminista ou não, o fato é todas usufruímos das conquistas feministas. Um deles, o direito de dizer não vou ser mãe. Não é não quero só, é não vou ser e ninguém me obriga, né? E isso desde a década de 70, né? Sobretudo nos últimos registros que a gente tem na França, onde as mulheres lá em 70 já estavam reivindicando a escolha da não maternidade, a escolha de romper com a premissa de que a mulher tem que ser mãe, de que a maternidade é esse lugar onde todas as mulheres têm que ocupar esse espaço. Não, é um espaço digno,
legal que pode ser ocupado, deve, se, né, é o caminho das pessoas sigam, mas é entender que existe um outro caminho também muito legal, muito digno, excelente, que é o espaço da não maternidade, de mulheres que preferem canalizar a sua potência feminina para si, para a sua carreira, para os seus estudos, para viajar, para namorar, para ganhar dinheiro. Mas veja, quando uma mulher canaliza para si a energia, né, de produzir, de viver, ela é taxada como egoísta. Uma pessoa egoísta que só pensa em si mesma. Se fosse um homem, ele seria visto como prudente, um cara prudente, um cara que pensa, um cara que está tomando a decisão certa, um líder assertivo, uma pessoa que pensa à frente do seu tempo. Um claro exemplo, a atriz americana Jennifer Aniston, ela tem mais de 40 anos e não quer ser mãe e fala disso publicamente. Praticamente em toda entrevista alguém pergunta para ela por que ela não quer ser mãe. Recentemente ela admitiu que ela não pode ter filhos, né? Sim. O Leonardo DiCaprio, que tem também, que é maduro, tem mais de 40 anos, ninguém pergunta, ninguém questiona, mas por que você não quer ter filhos? Você já 40 anos e nada, são 2 pesos e 2 medidas, né? Nesse processo. E o que é mais complicado? A Jennifer não pode. Mas existem mulheres que podem e não querem. Não, Podem não queria. querem. Era o discurso que ela falava, que ela não queria ter filhos. Então, durante todo esse tempo, se pensou que ela realmente não queria e não respeitavam isso. Essa é a questão, né? De não respeitarem essa. E também tem outra questão envolvida aí. Nesse questionamento intrusivo, né? Se a mulher, como assim não vai ter filhos? Tem gente que não pode realmente ter filhos. E olha como é agressivo isso. Imagina uma mulher que não pode ter filhos e ela resolve falar que não quer, ficar sendo bombardeada com esse tipo de pergunta. O quão mal ela não se sente, né? Então, acho que as pessoas, elas também não são nada empáticas, não se colocam no lugar do outro que pode estar passando por algum problema, alguma questão, né? E ficam fazendo comentários bem inadequados. Total, total. E eu coloco outra. Eu conheço pessoas, amigas, que mentem, que dizem que não podem ter filhos só para as pessoas pararem de encher o saco. Porque se ela disser, eu não quero ter filho, vai vir um monte de perguntas, mas por quê? Mas e quando? Aí você vai se arrepender. Mas e quando você ficar velha? Quem vai tomar conta de você? Como se filho fosse plano de previdência privada. Tem mulheres que mentem. Mas assim, ó, não vou gastar o meu latim. Se eu disser que eu não posso ter filho, a pessoa vai se compadecer e não vai me encher o saco. Ou seja, é obrigada a mentir para ter um pouquinho de sossego numa escolha individual sua. E eu acho que o que mata, assim, muito fortemente é que a maternidade compulsória, ela é tão forte. Por quê? Porque ela se tornou tão naturalizada que as pessoas sequer questionam. Sequer questionam. E estranham as mulheres que questionam, né? E estranham as mulheres que não precisam justificar, né, as razões pelas quais elas decidiram ter filhos ou não. Porque, no fim das contas, assim como uma mulher mãe não precisa justificar por que ela quer ser mãe, não interessa a ninguém, não interessa a ninguém a razão pela qual a mulher decide não ser mãe. Não interessa. Se pode, porque quer, não quer, não interessa. E essa é uma pedagogia social que a gente tem que criar. Digamos que uma norma de conduta, uma etiqueta social, onde você entende que a sua realidade é sua,
funciona para você, tem que ser respeitada, mas você precisa entender que existem outras realidades que não são iguais às suas e que você também precisa respeitar, né? Falei demais, mas indo agora para para um outro gancho, Miriane, nesse ponto ainda, eu queria te perguntar o que é que você acha no que diz respeito aos desafios, né? Que a gente pontuou vários aqui, né? Da mulher que não pode ter, da mulher que mente que não pode ter para ter um pouquinho de sossego, enfim. Quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres que não desejam ser mães numa sociedade que valoriza, eu diria, belicamente, a maternidade? Eu acho que o principal desafio é a pessoa conseguir sair dessa redoma, ela se dar conta, sabe? Ter esse estalo de questionar se tem que ser por esse caminho ou não. Esse desafio da autoconsciência, para mim, é o maior. Porque a partir do momento que a gente sai dessa matrix, né, que a gente já começa a ter um lampejo de consciência de que a gente tem o poder de escolha, já vai dando um ar diferente, né? Aí vem outros desafios. Então, o primeiro desafio é nascer mulher, né? Porque a gente recebe cabresto de tudo que é lá. Segundo desafio é tomar essa autoconsciência que a gente tem sim o poder de escolha. E isso não tem uma receita de bolo, né? Mas eu acho esses espaços que a gente traz para discussão, né? De tentar dar umas cutucadinhas são muito importantes, porque de repente aqui pode ter alguém assistindo ou vir assistir essa live e pode parar para pensar, nossa, eu nunca pensei que a maternidade poderia ser uma escolha, como eu recebo milhares de depoimentos na minha página, né? Outra, o desafio, né, da mulher que já decidiu não ter filhos é lidar com os julgamentos, com os preconceitos, com as agressões, com as hostilizações, com os haters em geral, né? Por mais que a pessoa não seja uma pessoa hater, assim, que venha com uma agressividade mais clara mesmo, o próprio fato de alguém estar insistentemente questionando ou combatendo a ideia, a escolha da pessoa, já é uma coisa hostil, né? Não está respeitando, não está validando o meu desejo. Às vezes a gente fala, não, eu não quero ter filho porque, sei lá, tem mulheres que não têm realmente, por exemplo, trazendo um exemplo, condições financeiras. Tenho condição financeira sequer de me atender. Como é que eu vou trazer um ser humano para o mundo para sofrer? Sabe? Porque eu não vou ter as condições mínimas para suprir as necessidades dessa criança. E parece que o interlocutor ali que está ouvindo, tipo, entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe? Não, mas tem que ter, não, mas filho dá um jeito, a gente dá um jeito, é isso. E, tipo, tá o tempo inteiro invalidando a fala e o ponto que tá aquela mulher, né? Isso é muito hostil. Então, esse é um desafio também que a gente tem que aprender a lidar com esses julgamentos, esses preconceitos, essas falas, né? E também tem essa coisa mais agressiva mesmo dos haters, né? Que tem mulheres, inclusive, que já foram mortas. Já teve um caso, acho que uns 2, 3 anos atrás, de uma mulher que foi morta pelo companheiro porque ela não queria ter filhos. Então, se jogar no Google lá, né? Mulher morta porque não queria ter filho, vocês vão achar. Porque é tão doido isso que as pessoas acham que é uma obrigação da mulher ser mãe. E o desafio também é esse, é tentar de alguma forma sensibilizar as pessoas que estão na nossa volta de que isso não é uma obrigação, sabe? É uma escolha. E ninguém deve trazer alguém ao mundo para satisfazer outras pessoas ou para se validar enquanto mulher, né? O nosso valor, que nem falam, ah, mulher só é completa depois de ter filho. Gente, então as mulheres que não têm filhos são incompletas? As que não podem ter filhos são incompletas? As que escolhem, sei lá, por um caminho religioso não ter filhos são incompletas? Sabe? É uns discursos que não fazem o menor sentido e que a sociedade não para pensar se aquilo faz sentido ou não. Elas só reproduzem.
A gente vê o quão padronizado é e o quão isso faz parte de um sistema de maternidade compulsória, de um sistema social, porque a gente vê as mesmas falas de pessoas completamente diferentes, de grupos diferentes, né? As mesmas falas, o teor da fala é a mesma. Então, se o teor da fala é exatamente o mesmo, ali está um fortíssimo indício de doutrinação, né? E as pessoas não param para pensar nisso, elas seguem o mesmo padrão, não veem isso como uma doutrinação, e isso é dar um tiro no próprio pé. Porque na medida que tu não dá escolha, poder de escolha para um outro ser humano, tu tá tirando o teu próprio poder de escolha, né? Porque tu tá dizendo, não, tem coisas que são assim e são assim. Então, em alguma coisa na tua vida, tu vai ter que seguir padrões sempre também. Então, essa conscientização, né, de que a gente tem o poder de escolha, ela é muito importante. Deixa eu ver se eu tinha alguma outra coisa aqui que eu tinha anotado, não vou achar agora. Mas é basicamente isso, assim, os principais desafios é lidar, né, com essa ditadura da maternidade. E também, outra coisa, desafio, lidar com a autocobrança e com o chicotinho interno, né? Porque quando a mulher se descobre que não tem vontade de ter filhos, tem algumas que lidam bem com isso. Ai, saiu um peso das minhas costas, né? Tá tudo lindo, maravilhoso. Tem outras que se cobram, tá? Mas por que que eu não tenho vontade de ter filhos? Eu tenho algum problema? Eu vou ser excluída, sabe? E fica nesse sofrimento interno pela descoberta da sua não vontade de ter filhos. E isso é bem complicado. Muito, muito. Eu acho que o que você fala entra exatamente num ponto que acho que a sociedade não dá nomes, ou pelo menos se deu, eu ainda não vi, mas nós vamos dar, que é a discriminação contra mulheres sem filhos, contra mulheres que não querem ser mães. Uhum. Existe uma discriminação. Existe. Porque eu vou. Né? Tem amizades que se afastam. Eu nunca sofri, né, esse tipo de discriminação, assim, de alguém declaradamente se afastar de mim porque eu não quero ter filhos. Mas eu tenho seguidoras que sim, que tiveram amizades que quando souberam que a pessoa não queria ter filhos, simplesmente se afastaram e cortaram o contato, assim. Exatamente, exatamente. Isso tem tantas camadas. Uma coisa simples, nas redes sociais, quando você posta algo sobre, como você colocou, vem pessoas que vão fazer comentários maldosos, que podem ou não ser haters, né? No entanto, eu sempre, eu tento trazer exemplos práticos. Olha só, eu sou uma mulher que não é mãe, nem quer ser, né? Já está decidido. Mas eu não me incomodo nem um pouco com as amigas que têm filhos, que postam as coisas dos filhos, que são excelentes mães, que colocam coisas fofinhas dos filhos. Eu acho legal, eu acho massa, eu acho tranquilo. Mas eu me pergunto, se eu, que sou uma mulher que não quero ter filhos, não tenho problema nenhum em ver, em acompanhar, em curtir pessoas, amigos ou não, que têm uma realidade de maternidade, que nós, quando postamos o oposto, somos atacadas? Que coisa, gente, faz um exame. Uma mulher que não quer ser mãe, ela não entra num post, seja lá Facebook, Instagram, YouTube, em geral, para atacar a mulher que é mãe. Não. Agora, por que homens e mulheres, não vou colocar só mulheres aqui, homens também, pior ainda, porque não vive a realidade, né? Homens e mulheres entram nos espaços virtuais para atacar simplesmente mulheres que estão usufruindo de um direito civil, que é o direito de externalizar a sua opinião sobre um determinado assunto, claro, desde que não seja um assunto que fira ninguém, né? Se te incomoda tanto, incomoda,
Veja, eu sempre me pergunto, para a gente ser didática, se uma mulher que é mãe se incomoda profundamente com uma que não quer ser mãe, eu convido você a fazer psicanálise. Porque não tá legal. Tem alguma coisa aí. Porque quando a gente está bem resolvida com a gente não se incomoda com as escolhas do outro. Porque a escolha do outro é do outro. O que é que muda na vida de Tiana se Niriane gosta de verde? Digamos que eu não gosto de verde, eu gosto de branco. O que é que muda na minha vida ela usar verde? Ela vai continuar usando verde e eu vou usar branco. Existe uma discriminação. Existe uma discriminação também, como você colocou no exemplo, nas relações. Porque agora essas mulheres vão buscar outras mulheres que têm uma realidade parecida com elas para dividir as dinâmicas e acabam se afastando da amiga que não tem essa dinâmica, mas que pode ser solidária, né? Que pode ser gentil. A gente não quer ser mãe, mas a gente é super gente boa. Eu adoro criança. As mulheres que não querem ser mães, nós não somos bruxas más, que não quer que o mundo não seja mãe. Não, gente, seja feliz. Se o caminho para a sua felicidade é ser mãe, vá ser mãe. Eu vou adorar, vou ficar feliz por você. A gente só está pedindo respeito conosco. O mesmo respeito que a gente dá para que você siga seu caminho, a gente quer o mesmo respeito para seguir o nosso. Nós somos excelentes tias, madrinhas, amigas, né? O fato de não querermos ser mães não tem a ver com não gostar de criança. Tem a ver com não querer uma criança nossa. Eu não quero essa responsabilidade para minha vida. Há quem queira, mas eu não quero. Ah, mas poxa vida, isso é egoísmo. Você considera egoísmo, eu considero auto-amor, amor próprio. Não quero essa responsabilidade e não sou obrigada a ter. Ah, mas o que vai acontecer quando você envelhecer? O que vai acontecer com todo mundo? Eu vou ficar velha, né? Então, quando eu envelhecer, vai acontecer o que vai acontecer com todo mundo. Eu vou ficar velha. Vou provavelmente ter problemas de saúde. Só que filho não pode ser encarado como uma poupança para o futuro, como um plano de previdência privada, porque isso é muito cruel com o filho. Não, e até por casos que o filho nasce com alguma necessidade especial, que vai depender dos pais a vida inteira, né? Ou não só necessidade especial, ou durante a sua vida, né? A coisa não se desenrola como os pais esperam, né? E o filho não tem como dar os cuidados, ou até o fato de ter pai e mãe que não são bons pais e mães, e daí lá no final da vida vão exigir que o filho cuide, enfim, tem milhares de atravessamentos que não garantem nada que um filho vá prestar os cuidados aos pais, né? Tiana, eu só queria te avisar, o meu celular, ele tá com a bateria baixa, tá? Eu tô com ele na carga, mas eu acho que o vídeo tá consumindo mais do que a carga tá dando conta de repor. Então, eu acho que eu tenho mais uns 10 minutinhos aqui na live, tá? Pelo nível de bateria que tá. E deixa eu ver. É isso. Eu acho que eu complemento. Tá ótimo. Perfeito, perfeito. Tranquilo. Então, aproveitando, eu vou para a minha terceira pergunta, que é a questão da saúde mental, né? Como é que a gente faz, né, com a questão dos impactos da saúde mental para as mulheres que são pressionadas a serem mães? Olha, a pressão é tão grande que chega a níveis patológicos, inclusive, né? Eu já tive relato de 2 seguidoras que me relataram que elas pensaram, inclusive, em suicídio, tá? Uma delas foi mais, assim, me detalhou melhor o que estava acontecendo. Ela era de uma determinada religião, né? E o pastor lá pressionava, ela já era casada, estava pressionando muito para esse casal ter filhos, a família dela pressionando demais para ela ter filho, e ela não tinha essa vontade, né, de ter filho, não se via nesse papel da maternidade envolvida com tudo que a maternidade exige.
E ela começou, e diziam, não, mas Deus fez mulher para isso, né? A mulher existe para isso e tal. E ela pensava, bom, mas se eu não tenho vontade de ter filhos, então eu não mereço estar viva, né? E estava realmente pensando em tirar a própria vida, porque ela achava que ela não era digna de ter recebido a vida se ela não queria dar a vida, né? E ela falou que encontrar o perfil ali do Não Nasci para Ser Mãe foi tipo uma luz no fim do túnel para ela, assim, que ela começou a pesquisar sobre o assunto, aí se interessar em pesquisar sobre o assunto e acabou achando referências de não maternidade. E ela falou que aí ela saiu, assim, parece uma hipnose que ela tava, né? De que tem que ter filho, e entrou em contato com essa realidade de que outro mundo é possível. Então, para tu ver como esse sistema de maternidade compulsória ele é adoecedor para quem não segue esse fluxo, para quem não tem essa vontade, né? E eu acho bem importante para ajudar na saúde mental das mulheres, elas procurarem essas referências, procurarem representatividade, procurarem grupos coletivos que se fortalecem, né, com esse assunto. E então, eu digo ali do perfil do Não Nascer para Ser Mãe, não é uma apologia à não maternidade. Eu não quero que nenhuma mulher no mundo mais tenha filho. É uma apologia à liberdade de escolha. Isso sim, sabe? E eu acho que as mulheres, elas procurarem referências mais saudáveis de... Assim, gente, ó, tudo que diga assim, o caminho é esse, só existe esse caminho, sempre duvidem, sempre questionem, tá? Porque não é. Quando se diz assim, ó, só existe este caminho, para mim já me perdeu, sabe? Às vezes eu vou em alguma palestra, algum curso, alguma coisa que fala, olha só por aqui vocês vão conseguir tal coisa. Eu viro minhas costas e saio. Já fiz isso num curso de filosofia que eu fui ano passado, inclusive. Então, assim, sempre duvidem, né, das coisas. A dúvida, ela é saudável, né? A partir da dúvida surge a vontade de investigar. E a partir da investigação a gente pode acabar descobrindo coisas. Então, ter esses espaços de coletivo também, como rede de apoio para as mulheres não mães, né? Se fortalecer e ver que elas não estão sozinhas, isso eu recebo muito de depoimento também. Nossa, eu achei o teu perfil, agora eu não me sinto um ET, eu não me sinto tão só, eu vejo que eu não sou a única, que existem mais mulheres também que pensam assim e tal. Então, procurar por essas redes é bem importante. E terapia também é uma coisa que ajuda a gente a se conhecer. Só que aí entra um detalhe. Procurar terapeutas por indicação, de repente, que tenham uma posição mais de neutralidade a respeito das coisas, sabe? Porque terapeutas são pessoas que são criadas dentro de um contexto social e também podem ter as suas crenças, os seus dogmas, as suas coisas. E o que se vê, que eu já tive relatos também de seguidoras que foram em terapia e a terapeuta estava tratando essa pessoa como se ela tivesse um problema imenso por causa da vontade dessa mulher de não ter filhos, Nossa. né? Então, claro que as pessoas podem ter problemas e todo mundo tem, se for investigar a fundo, todo mundo tem questões mal resolvidas na vida, né? Mas então isso quer dizer que todas as mães são bem resolvidas porque decidiram ter filhos, né? Não. Então eu acho assim, tem que ter esse cuidado também. Ah, vou procurar terapia, se informe bem, de repente procure em canais psicoterapeutas que estejam de acordo com esses perfis de não maternidade também e tal, né? Porque senão pode ser também uma coisa traumática, né? Assim como tem mulheres que vão em ginecologistas e são bombardeadas, são desrespeitadas quando falam que não querem ter filhos, que é um desrespeito tremendo um profissional da saúde ser invasivo, né? Nesse sentido de querer convencer a mulher a se tornar mãe. Também podem existir psicoterapeutas que façam a mesma coisa. Então, a gente tem mais esse desafio, né? Tu perguntou quais são os desafios das mulheres não mães. Tem mais esse também, de encontrar pessoas na sociedade para receber atendimento respeitoso, né? E muitas vezes não se tem. Perfeito. Eu vou para a última pergunta. Você já respondeu a minha quarta que eu ia fazer. A última é o que que a gente pode fazer para desconstruir esses estereótipos e a gente construir uma sociedade
e valorize a liberdade de escolha das pessoas, especificamente das mulheres não mães. Eu acho que uma das coisas a gente já está fazendo, Tiana, né? Falar sobre o assunto. Tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar, sabe? Uh, eu, como uma criadora de perfil, né, de assunto e tal, quando surge o assunto, eu não fujo, sabe? Eu procuro fazer perguntas para as pessoas. Tá, mas por que que tu pensa assim? Ah, mas tem que ser assim, sabe? Eu começo a tentar estabelecer um diálogo. Quando não envolve religião, tá? Uma coisa que eu já aprendi. Se eu tô conversando com alguém que é muito religioso, que é muito de alguma linha, né? Eu não. Aí eu, tá, tudo bem, a pessoa pensa assim, ok, eu fico quieta, porque quando envolve religião, foge do campo racional. É uma coisa muito, né, mexe nas paixões da pessoa, que são coisas que não, a gente não pode provar, né? E, enfim, é uma conversa inócua, né? Agora, quando a pessoa vem conversar comigo e me fala alguma coisa, às vezes até meio atravessada, eu procuro estabelecer um diálogo, sabe? Eu não rebato com agressividade, porque eu acho que com agressividade a gente arma a outra pessoa, ela cria uma resistência e não vai ouvir nada do que a gente está falando, né? E vice-versa. Então, de tentar estabelecer um diálogo, entender por que que a pessoa pensa assim, tentar mostrar para ela que aquilo é uma construção, sabe? E tem pessoas que estão abertas ao diálogo, tem pessoas que não. E daí também a gente tem que ir sentindo. Mas eu acho que um método bem importante para a gente desconstruindo coisas é falar sobre o assunto, tentar expandir esse falar sobre o assunto. A internet eu acho que dá um poder imenso para a gente, né, nesse sentido, de ir criando e fomentando representatividade, sabe? Eu sou uma pessoa que eu vejo quando alguém cria um perfil, por exemplo, de não maternidade, que eu vejo que não é um perfil desrespeitoso, porque uma coisa que eu não gosto também é que às vezes tem perfis de ataque, sabe? Ataque a mães, ataque a crianças. Cara, o mundo já é tão violento. Não vamos criar mais divisão, sabe? Respeito, vamos se amar, né? Como a gente é, com as escolhas de cada um. Então, assim, quando eu vejo perfis que estão surgindo novos, eu procuro divulgar, procuro, enfim, né, fazer propaganda e ajudar de alguma forma, ou me colocar à disposição também, enfim, de armar essa rede, sabe? Da gente estar junto e poder se ajudar umas às outras nesse sentido. E eu acho que isso é um caminho bem importante da gente estar se dando as mãos e falando sobre o assunto. E eu vejo que tem crescido, né, ultimamente, o assunto da não maternidade. E você é um exemplo disso, Miriane, que foi super solícita, educada, topou na hora participar, foi super gentil, né, para a gente estar falando sobre, né, dando voz, vez e espaço para uma pauta e uma agenda que em geral não tem espaço, né? Pelo menos não na mídia tradicional. Eu fico muito feliz, assim, só para fechar, eu acho que para mim, quando a gente fala de mulheres que não querem ser mães, a gente está falando de mulheres comuns, mulheres que apenas querem ser felizes e que querem a liberdade de seguir o próprio caminho, né? E mulheres que têm a coragem de dizer eu não me disponho a abrir mão dos meus planos, da minha carreira, dos meus sonhos. É isso. Não que outras mulheres também não façam isso, mas falando aqui da nossa realidade, são mulheres que são autênticas, que têm a coragem de dizer isso não faz parte dos meus planos. Eu respeito o seu, eu respeito o seu projeto de vida, mas esse não é o meu. Uhum. E eu só estou aqui reivindicando o mesmo respeito que eu disponho a você. É isso, né? Quero... Existem tantas experiências humanas de vida que não da maternidade, que não da paternidade, que não, sei lá, de qualquer coisa, sabe? A gente tem um leque imenso de coisas para se viver e coisas muitas vezes tão significativas quanto, inclusive, né, de focar na própria vida ou de se doar para o mundo de uma forma diferente, de fazer algum trabalho voluntário,
de contribuir para o mundo de uma forma que tu não poderia se tu tivesse filhos, né? Tem muita mulher que às vezes fala, ai, não tenho tempo, ai, fica imersa naquela rotina materna e não tem tempo para contribuir de outras formas, né? Tá contribuindo, claro, com a criação de um ser humano. Mas às vezes a gente pode parar para pensar, uma mulher, ela pode não ter filhos e contribuir de uma forma, claro, por exemplo, sei lá, vamos pensar na Madre Teresa de Calcutá. Olha o que essa mulher fez pelo mundo, sabe? E não tinha filhos. Não vamos nos comparar com a Madre Teresa, mas assim, tem coisas que a gente faz que eu às vezes penso assim, nossa, se eu tivesse uma criança para cuidar nesse momento, eu não, com certeza não estaria fazendo isso, né? E tô tentando contribuir para o mundo de alguma forma, né? Eu faço um trabalho voluntário, até vou divulgar aqui, porque eu acho que é importante, que chama Mulheres do Amanhã, tá? Procurem no Instagram quando puder. São mentorias que a gente dá para meninas de escolas de periferia. Então, elas recebem todo, a gente recebe todo um programa para ter 15 encontros individual, né? Uma mentora com uma menina. E a gente vai trabalhando, né, questões de saúde, de escola, de política, de... Enfim, são conversados os mais diversos assuntos. E é coisa assim que talvez eu não fizesse, sabe? Se eu tivesse... Porque é à noite que eu faço isso, então talvez eu não fizesse se eu tivesse uma criança para cuidar. E olha quantas meninas eu posso atingir, né, com esse trabalho. Então, é isso, de não limitar as experiências de vida e não anular. Cada pessoa é uma pessoa e ela vai se realizar se dedicando a alguma coisa, seja um filho, seja outras coisas, e tudo é válido. É importante. Eu não sei se tu quer abrir para perguntas, assim, enquanto eu tiver bateria, eu estou aqui, né? Então, vou abrir aqui para as perguntas, deixa eu ativar os comentários. Pessoal, coloquem aqui, aproveitem enquanto ela está com bateria para colocar as perguntas, não sei se vocês já colocaram. Coloquem aí as perguntas, as questões, mas desde já dizer como foi, como está sendo enriquecedor esse nosso bate-papo, Miriane. Muito legal ouvir outra mulher que vive a mesma realidade que a minha, que a de tantas meninas e mulheres que falam comigo pelo direct, né? Que me toca muito, né? Algumas que colocaram Elba dizendo momento ímpar, ó, coisa boa. Por mais momentos assim. Uma que colocou assim, professora, eu me sentia um ET, eu achava que eu tinha algum problema. Quando eu vi o seu post, eu vi que não, que tem outras pessoas iguais a mim. Tem, né? É muito importante, porque eu sei que se perceber fora do padrão pode causar, né, um desconforto, né? E esse trabalho da gente traz um conforto gigante para mulheres que, em geral, não têm esse conforto, como você colocou, até mesmo por profissionais. Existem profissionais da psicologia, da medicina, de diversas áreas, que não têm essa compreensão, né? A Josiane colocou, ótima live, compartilhar experiência maravilhoso. Josiane Anacleto, muito obrigada. Essa questão da autoconsciência, do autoconhecimento é muito importante, né? Porque também a gente não é estimulado ao longo da vida a entender o que a gente valoriza e o que não valoriza. A sociedade também nos molda para ter determinados padrões de valores, né? Então, e a gente não para muitas vezes para perguntar se aquilo é o que a gente realmente sente, se ressoa dentro de nós ou não. A ter esse autoconhecimento é muito importante para essa segurança interna de se estar fazendo boas escolhas. Porque quando a gente não sabe o que é realmente importante para a gente, só segue o script social, né? A chance de errar na escolha e de ter frustrações em decorrência disso é muito grande. Então, também uma dica assim que eu daria para as pessoas, né, mulheres e pessoas no geral, se conheçam, se investiguem, se perguntem o que é importante na minha vida, o que eu valorizo, o que eu não viveria sem, ou o que
se eu perdesse tal coisa, o que que me faria muita falta, sabe? Isso foi uma das investigações que eu fiz comigo e eu me dei conta que se eu perdesse a minha liberdade, eu seria muito infeliz, né? Então, além das obrigações que eu já tenho, né, de trabalhar para poder me manter, né, de vender o meu tempo para poder me manter, e naquele período do dia, se eu ter que cumprir com aquele horário, com aqueles compromissos, cara, isso já é uma obrigação que eu tenho que manter. Fora isso, o que eu puder escolher para manter a minha liberdade, eu vou escolher para manter a minha liberdade, sabe? Então, é isso. Eu me dei conta que a liberdade é importante. Talvez outra pessoa se dê conta que não, que a conexão familiar é muito importante. Então, ela quer ter filho porque ela valoriza muito isso. É outro valor de vida e ela vai ser feliz com aquilo ali. Se não tiver com aquilo ali, vai ser infeliz, né? Então, é bem importante a gente se fazer essa reflexão para fazer escolhas mais acertadas. Não é garantia de que vai ser que as escolhas que eu vou fazer vão ser 100% certas, mas a chance de serem erradas minimiza bastante. Total. Isso que você falou, né, do autoconhecimento, ele é muito importante, essa investigação de si, você de fato se entender, né? Eu acho que é muito importante, porque quando a gente se entende, a gente sustenta quem a gente é. A gente tem a autenticidade necessária para sustentar quem a gente é com felicidade. É muito gostoso olhar para trás e dizer, eu faria tudo exatamente igual, com erros e acertos, porque no fim esse é o meu caminho, né? É muito importante isso, a gente ter essa paz de dizer, eu estou feliz comigo. Não quer dizer que é perfeito, tem seus percalços, Né? né? Mas é estar feliz com você. Tem aqui uns comentários que eu acho legal. Aqui tem. A Maria colocou: estou vibrando aqui com esse bate-papo. Falaram direto com a minha escolha de vida. Obrigada. A Gisele: reconfortante encontrar pessoas que pensam a mesma coisa e não me sentir sozinha nessa escolha. Oh, que coisa boa. Puro Kids, foi ótimo esse assunto. Hoje mesmo já dei essa resposta, que não podia ter filhos, só para me livrar logo do assunto, porque também não quero filhos. Entrou direitinho no exemplo que eu dei. Isso é muito comum, Puro Kids. Gente, não Vou tá dizer, errado, tá? Eu acho assim, a gente deve sentir um momento, hoje eu não tô afim de falar isso, tá? Não, dá pra eu. você está sem saco, você diz, não posso ter filho, porque encurta a conversa. É isso. Né? Nesse sentido. Maria colocou, vocês já pararam para pensar que esse tema é por enfrentamento de várias expressões da questão social? Sim. Inclusive, isso pode ser transportado para diversos outros padrões que a gente vive, né? O padrão da heterossexualidade, o padrão da monogamia, o padrão da beleza que a gente vive, né? Que mulher tem que ser magra, loira, alta, né? Enfim, tem vários padrões que a gente está imerso e não se dá conta e se cobra e se exige sem parar para pensar se aquilo é ou não. Então, é assim um enfrentamento, né? Eu acho que, acima de tudo, também essa questão da gente trazer essa reflexão sobre a não maternidade é dizer, gente, não pensem só sobre a não maternidade, pensem sobre tudo, né? O quão imenso a gente está nessa coisa arada toda, né? Super concordo, é uma expressão da questão social importantíssima. E a Ita está perguntando, eu não sei se é para mim e para você ao mesmo tempo, talvez seja para mim, porque ela é minha seguidora, me conhece, mas eu deixo para você também, caso você queira. Ela disse assim: como seu companheiro reagiu quando você decidiu não ser mãe? Eu vou responder, e aí não sei como você coloca isso, Miriane, porque a sua vida pessoal é íntima, fique à vontade, mas. Gente, eu parto de um pressuposto, né? Antes de estabelecer um relacionamento, no meu caso eu sou casada, antes disso, houveram anos de conhecimento, de namoro, de testes, de conversas. Então, eu não passei 6 meses namorando e, puf, fui casar. Nada contra quem faz isso, às vezes dá muito certo. Mas houve conversas para alinhar as expectativas. Uma dessas conversas foi: olha, eu não quero ser mãe. Como é isso para você? Porque não é justo
né? Estabelecer um relacionamento com uma pessoa que quer ser pai ou quer ser mãe e tirar esse direito dela. Não daria certo, né? Então, eu tive essa conversa, eu dei a sorte, isso foi puro acaso mesmo, pura sorte, do meu companheiro querer ser pai, menos ainda. Se eu não quero ser mãe, ele não quer ser pai ao quadrado, ele não quer. Eu sou mãe de pet. Sou mãe de pet, mãe de cachorro, ele é pai de cachorro. Então, como nós tínhamos esses valores alinhados, fora outros, aí sim eu decidi dar o passo do casamento. Então, isso nunca foi uma questão para a gente, porque a gente sempre jogou limpo. Sempre jogou limpo. Isso aqui, essa expectativa eu não vou atender. Como é que vai ser para você? E alinhar. Isso é importante, porque eu tenho uma amiga, inclusive, que ela fez essa conversa, o companheiro disse, não, tudo bem. Só que no fundo ele tinha a esperança de mudar a opinião dela. Depois de 6 anos de casada, ele começou a cobrar isso dela. Só que aí ela disse, você não casou enganado. Desde o primeiro dia eu disse para você que não queria ser mãe. Resultado, as coisas não estão boas para o relacionamento dela. Por quê? Porque ele não foi honesto com ele mesmo. Porque ela foi franca. Ela disse, eu não quero ser mãe. Ele mentiu para ela e mentiu para ele mesmo, achando que iria convencê-la a ser mãe, se frustrou, né? Então é muito importante a gente ser honesto e honesta com a gente e com o outro. Não é só dizer eu não quero ser mãe, é no querer mesmo. Não é só dizer, ó, eu não quero ser pai, é no querer ser mesmo, para daqui a pouco não bater a porta e dizer, ah, como é que é? Compreendo que acordos podem ser mudados. Compreendo que os acordos podem ser mudados. Mas isso tem que ser feito em conjunto, né? O que é que você acha, Miriam? Não, perfeito. Assim, as pessoas podem sim mudar de opinião, né? Só que elas têm que estar prontas para as consequências que isso pode ter, né? Teve casos de 2 seguidoras minhas que se separaram por conta disso, né? Porque desde o início elas foram claras que não queriam ter filhos, eu acho. E no início também os companheiros falavam que não queriam. E depois mudaram de ideia e começaram a pressionar para ter, para ter, para ter, para ter. Não se, isso, e esse não é um assunto que se chegue a um caminho do meio, né? Porque ou um tem que abrir mão da vontade de ter filhos para satisfazer quem não quer ter e não ter, ou quem não quer ter tem que acabar se submetendo a ter para satisfazer a vontade do outro. Então, não existe um caminho do meio onde os dois fiquem felizes, né? E aí resultou que esses 2 casais se separaram por causa dessa incompatibilidade de visão, né, da vida, né, do caminho de vida que queriam tomar. Os dois foram separações muito doloridas, porque eles se amavam como homem e mulher. Só que não tinham mais esse mesmo, o propósito de vida já não era o mesmo, né? Então, acabaram se separando. Isso é um assunto bem delicado. Claro que tem que ser conversado desde o início do relacionamento, né? Se a pessoa já tem clareza sobre isso, porque o que a gente vê também no padrão dos relacionamentos? As pessoas já partem desse padrão que a pessoa casa e tem filho, né? Ou tipo, tem um relacionamento amoroso e tem filho. Então, isso não é conversado. Gente, isso é uma das decisões mais importantes da vida de uma pessoa, principalmente da mulher, né? Então, tem que ser falado, tem que ser conversado. Se não parou para pensar, pare e pense, né? Se quer ter, se não quer ter. Mas isso é uma coisa que tem que ser alinhada, porque lá adiante pode dar, né, uma M. Então, claro, as pessoas podem mudar de ideia e tal, mas tem casais que também se juntaram e continuaram juntos justamente pela vontade de não ter filhos, né? E seguiram, ou de ter filhos e seguiram. Então, o casal, enfim, casal, trisal, quadrisal, sei lá o que for, né? Tem que alinhar as suas expectativas e os seus propósitos em relação a essa questão de ter filhos ou não ter. Exatamente, exatamente. Tem que alinhar. E eu fico feliz, sabe, que a gente tá, talvez eu esteja sendo muito otimista, mas a gente tá dando a oportunidade de mulheres, as que ainda
não têm filhos, ou que não casaram, não estão solteiras, ou que ainda estão construindo a vida relacional, de terem a oportunidade de pensar antes de tomar essas decisões, porque muitas só têm acesso a esse tipo de informação e a esse conhecimento quando já era tarde, assim, não é? É também triste, né, ver tantas mulheres que só conseguiram ter acesso a esse outro lado, a ver que existe vida feliz aqui do outro lado, quando já não estava tão legal, quando Eu não fico estava tão. muito triste. Tem uma coisa que me entristece, assim, é eu receber depoimentos de mães, sabe, que me falam assim, nossa, se eu tivesse tido contato antes com esse tipo de conteúdo, de abordagem, eu teria pensado, porque eu não pensava que maternidade era uma escolha, isso eu achava que tinha que ter, hoje eu tô arrependida, né, não odeio a maternidade, tipo, amo meus filhos, mas odeio a maternidade, né, tem isso também. Eu fico triste, sabe? Porque isso é uma coisa que a gente deveria ser educada desde criança a pensar, a refletir, a entender se aquilo é pra gente ou não. E daí, às vezes, umas me falam, ah, mas agora não tem mais o que fazer. Eu digo, tem sim o que fazer. O máximo de mulheres que tu puder conscientizar que elas têm o poder de escolha, né? Então, tem mães que me seguem, né? E que seguido estão colocando coisa nos comentários ali também, porque eu também procuro estimular que elas atuem em prol de conscientizar as pessoas também, né? Não se calem no seu arrependimento, não se fechem em si mesmas, mas que ajudem a sociedade a evoluir nesse sentido. Mas ao mesmo tempo eu fico triste assim um pouco, né, pelos depoimentos, me coloco no lugar delas e, enfim, tento acolher, né, e dar um encaminhamento para que a gente possa juntas construir alguma coisa, né, no meio disso tudo. Tiana, eu acho que agora eu vou cair mesmo. Perfeito. Nós batemos um papo riquíssimo. Muito obrigada, Niriane. Um beijo enorme. Sigam o Instagram Não Nasci para Ser Mãe. Vou deixar aqui fixado na live que vai ficar salva, tá certo, gente? Sigam o Não Nasci para Ser Mãe. Conteúdo incrível. Muito obrigada. Passo a palavra para você se despedir e a gente fechar. Tá bom. Obrigada, foi uma honra participar. As minhas seguidoras que também estão aí assistindo, sigam a Tiana, né? E a gente vai juntas aí construindo esse caminho de uma nova conscientização aí social, tá bom? Um grande beijo. Até a... Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.